Acompanhe com os olhos e coração a leitura que eu farei na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 16 a 33. Desde o capítulo 10 até o final da carta, é uma longa sessão de Paulo defendendo seu apostolado, se defendendo de acusações. Vocês já podem, à medida que a gente vai lendo, prestem atenção na ocorrência das palavras glorie, glória, gloriam, gloriarei. A palavra de Deus diz assim: outra vez digo, ninguém me considere insensato, todavia se o pensais, recebei-me como sensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos, tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente eu confesso, como se fôramos fracos, mas naquele em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Vamos orar? Bom Deus e Pai, ajuda-nos a considerar esse texto da Tua palavra, a fim de que ouçamos a Tua voz e sejamos alimentados por ela. Nós oramos agradecidos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Vocês perceberam, só um pequeno rascunho, que as palavras glória, gloriem, gloriemos, acontece várias vezes, e quando não acontece, é ele se vangloriando. Então, é sobre isso o assunto, por isso o título do sermão foi mandado para vocês, do que você se gabaria na sua vida. E mantém no coração, hein, que eu não vou nem perguntar. Deve ter cada resposta, né? Então é melhor nem ouvir. Fica no silêncio do coração e compara com as escrituras. O que você se gabaria? Ou enfim, é sobre isso o texto. E embora seja um único assunto, eu fiz a divisão em 4 partes. Então aí, crianças, 4 partes. Porque ele fez uma distinção entre do que se gabar, né? Ele se gaba da ascendência, que é o pedigree, ele se gaba das realizações, ele se gaba do cuidado, se gaba na fraqueza, dando um exemplo dessa fraqueza. Então, ele dividiu em 4 partes, e eu vou manter as 4 partes também, quando a gente considerar o texto, ok? Então é isso. Acabou.
O que é o pedigree de um cachorro? Né? O meu é o Simba, um caramelo clássico. Aliás, de vez em quando o Emílio, nas viagens, manda umas fotos de caramelos nos muros da Turquia. Eu acho que o caramelo é a raça original e dele vieram todos os outros, por algum defeito na história. Mas eu não posso dizer que ele tem um pedigree, porque nenhum clube aqui daria um certificado do Simba. O que é o pedigree de um cachorro? Bom, o pedigree de um cachorro, ou um cachorro com pedigree, é um cachorro que possui um certificado de registro genealógico, olha que coisa bonita, emitido por um clube especializado que atesta a sua pureza racial. Com o documento do pedigree você conhece os ancestrais diretos do animal, tanto da fêmea quanto do macho que o gerou. O que outras pessoas diriam? Do papai e da mamãe, mas do macho e da fêmea que o gerou. Aí se fala, ok, mas para que serve esse documento de pedigree? Eu imagino que vocês saibam. Agora, bola, serve para a gente se gabar. Para que mais? O que você vai fazer com um papel desse, exceto se gabar? Fala assim, o meu é um Yorkshire. Tá aqui, ó. Aí você olha o papel e fala, uau. E fica triste de não poder se gabar porque você tem um Simba caramelo. Não tem gente que se gaba de ser descendente de italianos ou alemães ou norte-americanos ou franceses? Tem gente que se gaba disso. Embora eu não veja pessoas se gabando de serem descendentes de paraguaios guaranis ou panamenhos caribes. Eu não tenho visto gente se gabando disso. Porque a questão não é só uma questão de ser uma raça pura. Eu tenho certeza que guaranis são uma raça pura, mas não é só isso que conta. Tem a posição social, tem a educação e tem a aparência de poder. Tem que ter imponência. Os esportes de multidões são dessas áreas sem pedigree. Vocês já viram, tem um monte de gente misturada ali, não é? Não tem pedigree. Não tem pureza racial. Mas há muito dinheiro envolvido e a aparência de poder é tudo. E você pode tranquilamente jogar para trás e falar assim, alguém mais é pentacampeão? Não é? Ou se você gosta de Fórmula 1, alguém que não seja inglês ou alemão tem mais de 7 títulos na Fórmula 1? Alguém? Alguém? Algum país? Longe. Ferraris e Maseratis têm fama antes que vocês nascessem. E eu não estou nem perguntando a idade de vocês. Embora nos últimos 10 anos, na Fórmula 1, quem tem se gabado é mais a Mercedes. O basquete e o futebol americano se gabam de serem populares. E para nós parece que é, não é? Tem até gente da igreja que faz grupo dessas coisas. Porque eles realmente acreditam que é popular. Mas eles perdem de longe para o cricket e o hóquei de grama, que não é popular entre nós. Olha, com tanta grama aqui em Brasília, a gente podia treinar um pouco de hóquei de grama. As casas em que é possível ter algum cavalinho ou dois, a Regina ia gostar. Pois é, são muito mais populares. São o segundo e o terceiro esportes mais populares depois do futebol. Futebol normal brasileiro, né? Que não é brasileiro. Nada como se gabar, não é? Nada como se gabar. Hoje o nosso texto ensina esse caminho. A gente deve se alegrar com as vitórias, mas nós devemos nos gabar somente em nossa fraqueza. Eu não sei do que você se gaba na sua vida, mas o texto está dizendo, olha, se tiver que se gabar de alguma coisa, gabe-se, orgulhe-se na sua fraqueza. A gente vai ver isso com uma pequena introdução e os 4 blocos de ostentação que Paulo trabalha, tá bom? Então, uma pequena introdução é necessária porque eu tenho certeza que muitos vieram parar aqui na Semear para ser povo do Senhor junto conosco, como parte de uma comunidade grandíssima de Deus,
E eu tenho certeza que muitos que vieram para cá já sentiram esse desgosto que Paulo está sentindo. Sabe, uma certa aversão até de gente exibida, uma antipatia de superlíderes, uma repulsa à ostentação e uma tristeza por às vezes ser guiado por gente que se gaba de tudo, menos do evangelho. Sabe, aquela igreja assim, que fica disputando quem é a igreja com mais membros, ou então nós somos a terceira igreja do plano piloto. Eu não disse a denominação. Nós somos a terceira ou a primeira igreja no plano piloto. Enfim, escolha. É a igreja com mais músicos, é a igreja com mais médicos, é a igreja com mais equipamento de som, a igreja com mais projeção nas mídias sociais, é a igreja com maior trabalho social, enfim, a lista não tem fim. Os versículos 16 a 21 servem como introdução, que é aquela parte na qual Paulo, como ele vai tratar de um assunto que ele não gosta, que é essa ostentação, ele está sob a autoridade do Senhor, mas por causa do argumento tolo que ele vai usar, ele diz não estar. Então ele emenda, já que muitos se gloriam das coisas do mundo, eu vou me gloriar também. Senta aí, que eu vou contar. Gabar-se é a atividade de um tolo, ele sabe disso. Mas está tudo bem para Paulo, já que os coríntios toleram os tolos, então vamos ser tolos. Você já deve ter usado esse tipo de sarcasmo com alguém. Alguém faz alguma coisa e você fala assim, puxa, foi muito inteligente isso. E você já sabe que você quis dizer que as orelhas são grandes e não que você é muito inteligente. Esse tipo de sarcasmo que nós temos aqui. Paulo usa do sarcasmo e chama os coríntios de sensatos. Vocês são muito sensatos. Vocês toleram essa ostentação daqueles que de fato são seus inimigos. Vocês, sendo sensatos, toleram os insensatos. Vocês toleram quem escravize vocês, quem devore, quem detenha, quem exalte e quem vos esbofeteie no rosto. Esse comportamento de tolerar os insensatos, ele não é novo e acontece em outras áreas também. A arena política sabe bem o que é isso. Alguns políticos produzem tanta insensatez por metro quadrado e mesmo assim a maior parte da imprensa passa o pano se estiver comprometida com o ideário do poder vigente. Não importa se os eleitores são esbofeteados pelas más decisões, se são devorados pelos impostos ou escravizados pela ideologia, os eleitores seguem firmes defendendo seus ídolos preferidos. Esta observação vale somente para políticas de direita, centro e esquerda. As demais estão isentas. Nos esportes, não importa se jogadores, técnicos, comitês, federações ou confederações sejam corriqueiramente insensatos. Não importa se escravizam os torcedores, se os devoram com compra de uma camiseta, se cospem seus rostos com suas imoralidades. Os tais torcedores continuam defendendo os seus ídolos. Muitas empresas fazem uso do volume incrivelmente alto de informações gerados pela internet. Para muitos, é só um lixo digital, mas para quem sabe comprar as peneiras certas, muita informação pode ser garimpada desse lixo. Embora você saiba que é insensato nunca ter lido os contratos das empresas que oferecem serviços digitais, você simplesmente diz sim para a instalação, porque você só quer usar o produto. Eu não sei se vocês vão me roubar, não importa, eu quero usar o produto. E você quer continuar atualizando, então você sempre responde sim. Eles escravizam os usuários com manipulações psicológicas e artimanhas de comportamento, devoram seus dados financeiros, de saúde, seus sentimentos, seus hábitos, como você interage, a sua localização e seus dados pessoais. Eles esbofeteiam essas empresas, você com mentiras quanto à segurança dos dados. E, no entanto,
os usuários continuam fãs e fortes defensores de que esses esquemas devem permanecer. Afinal de contas, como é que eu vou tirar foto se eu não atualizar isso e der um sim? Então não é de estranhar que tenha acontecido isso na igreja de Corinto. Seria como se Paulo tivesse dito a eles: vocês são tão sábios que toleram que os exploram? E no verso 21 é como se ouvíssemos Paulo assim: gente, eu fui fraco demais para escravizar vocês, para devorar seus recursos, para enlaçá-los e me exaltar e abusar de vocês. Que vergonha, eu fui muito fraco para fazer isso. Eu devia ter feito, não é? Eu fui muito fraco de não fazer isso. O nosso texto, então, está organizado em blocos de ostentação. Paulo se gaba por sua origem, verso 22, pelas realizações, os versos 23 a 27, por ser cuidadoso, os versos 28 e 29, e finalmente se gaba pelo que deve, que é a sua fraqueza, o verso 30. O restante é só um exemplo da fraqueza. Paulo vai se gabar mais ainda no capítulo 12 sobre visões e revelações e sobre milagres. Mas as outras ostentações do capítulo 12 ficarão para outros sermões. Nós vamos acompanhar agora como é que Paulo se gaba indicando do que de fato você deve se gabar para valer. Então, o primeiro ponto é: gabando-se de sua origem ou do seu pedigree. Esse é a primeira ostentação, gabar-se da sua origem. Eles são hebreus? Eu também. Eles são israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. É uma tripla afirmação dos antecedentes, o que significa que aqueles superapóstolos que nós já estamos acompanhando desde a primeira carta, que esses superapóstolos estão se baseando nisso. Nós somos sangue puro, nós somos racialmente puros, cultural e religiosamente. E Paulo responde: eu também. O interessante disso foi tentar pensar em paralelos do que aconteceria com as pessoas hoje, e que já não é mais o que os superapóstolos faziam, mas não é tão diferente assim. Ainda hoje você vai encontrar judaizantes no Instagram e em vários cursos por aí. Os judaizantes não morreram, os fariseus não morreram, e às vezes eles não estão nem lá fora, estão aqui dentro. A gente pode encontrar fariseus aqui dentro. Tudo vai depender do modo como você se comporta. Agora, para esses judaizantes, os cristãos nunca leem a Bíblia de modo correto. Nunca. Eles estão sempre prontos para dizer: vocês achavam que era isso, não é? Mas eu vou contar para vocês porque eu sou judeu, eu sei hebraico, então eu vou contar para vocês o que é. Aí você ouve e fala assim: se você for bem besta mesmo, você faz Agora, se você for um crente mais amadurecido, você só levanta a sobrancelha e fala: sério? Pode até parecer bonito, mas você fala assim: é melhor investigar. Por quê? Porque tem muita gente fazendo muita oferta na praça. Abre o olho. Não faz só porque a pessoa mostrou um certo pedigree. Não, de jeito nenhum. Se bem que alguns dos escrevedores de Instagram, eles acham que basta só ter sido alfabetizado em hebraico. Então tem não sei nem quem é o nome da pessoa, mas que ele mostra palavras em hebraico e aí vai mostrando letra a letra o que cada letra significa, dizendo então o que significa a palavra. Gente, aquilo é medonho. Aquilo é de dar medo, porque eles passam a desdenhar dos outros, porque foram alfabetizados em hebraico, com seu conhecimento fantasioso, inventando o significado de palavras que corariam de vergonha qualquer dicionário existente no mundo. Porque eles peitam todos os dicionários do mundo. É só isso. É mais ou menos se alguém chegasse e falasse assim: você sempre ouviu isso na história da igreja, não é? Eu vou te contar o que é. Esqueça esses 2000 anos de história. Eu vou te dizer agora o que é. É mais ou menos tão atrevido quanto isso. Você achar que tem isso. Agora, lembre-se do seguinte, crente.
Jesus corrigiu diversas vezes esses especialistas chamados de escribas e fariseus, gente versada no hebraico, porque eles estavam explicando errado o que a lei de Moisés queria ensinar. Ou seja, a maioria dos judeus não entendeu o evangelho pregado por Jesus diariamente na língua deles. Então, só dizer que tem pedigree significa niente. Nada. Nada. O que uma pessoa precisa, na verdade, não é adquirir mais força sobre os outros sabendo um idioma que eles não sabem. Não. Ela precisa ser fraca. Ela precisa nascer de novo. Ela precisa ser habilitada e habitada pelo Espírito Santo de Deus para que ele interprete de Deus para você e de você para Deus. Tamanha a nossa fraqueza, que o Espírito Santo tem que interpretar o que você diz, e o Espírito Santo tem que interpretar o que Deus diz para você. É muita impotência nossa, não é? É fraqueza. Aí você vê que mesmo argumentando sobre pedigree, Paulo está mostrando, na verdade, fraqueza. Fraqueza. Bom, a segunda ostentação é gabar-se pelas realizações, os versos 23 a 27. E aqui entra a questão sempre de boa educação e realizações, que era um tema padrão na retórica antiga, e eu acredito que ainda seja hoje. Eu vou falar o nome de uma universidade que não existe. Qualquer associação que vocês fizerem é a interpretação livre de vocês. Ok? Você se formou na Universidade Brasiliense? Eu me formei na Johns Hopkins. Engole. Achei melhor lá. O ambiente lá faz com que logo a gente se envolva em pesquisa e empreendedorismo. Aí eu falo, é? Legal. Já me senti menor, sabe? O cara se gabou agora, forte. Mesmo se você não souber se a pessoa é competente ou não, basta dizer, fiz um MBA em Cambridge. Ninguém vai te perguntar nada. Você pode ser uma anta, uma capivara. Mas você fala, fiz um MBA em Cambridge e mostra o papel. Pronto, está feito. A depender do local, uma afirmação genérica é suficiente. Ela estudou na França. Eu não vou falar isso, Filipinho, fica tranquilo. Eu falei ela para ficar diferente, entendeu? Ela estudou na França. Aí você fala assim, cara, pode ser um condado horroroso, pavoroso, com uma péssima educação lá no sul, e você, eu estudei na França. Tão ruim como qualquer outro lugar ruim que você conheça. Mas é em francês. É bonito, né? Mas você pode ser um brasileiro da gema, quem sabe? Aqui, como em outros lugares, muita gente fez fortuna sem esses graus aí. Formado em nada. E então, a pessoa dá mais foco às realizações. Claro, nem sempre é porque a pessoa não teve muita formação. Às vezes ela teve, mas foca mais nas realizações. Sabe? Letreiros grandes, nomes grandes, exposição do trabalho, ou em parte até, eu acho até razoável, porque nós esquecemos fácil. Então eu tenho que dizer o tempo inteiro, GDF ajudando você, GDF preocupado com você, GDF trazendo, tem um monte de frase boa aí, que vocês devem ter visto e lido, estão lendo o tempo inteiro, é o GDF em ação. Aí você tem que fazer isso, porque senão a nossa inclinação já é reclamar. Se eles não disserem o que estão fazendo, fica pior. Então eu acho que tem um pouco de coisa boa aí, mas também tem o gabar-se, não é? Porque no meu governo, eu lembro do Paulo Maluf agora, era muito interessante, qualquer coisa que perguntasse para o Paulo Maluf, ele fazia o óbvio, porque estavam tão preocupados em criticá-lo, que quando ele ia responder, ele nunca respondia o que era perguntado, e dizia, eu construía trabalhadores, eu fiz isso, aquilo, e tal. Então, ele falava assim, e era verdade. Ele tinha feito. Agora, a que custo? Não pergunte. Foco nas realizações. Ela pode ter
tido qualquer razão. Mas quando você mostra, tem alguma coisinha de, eu quero me gabar disso aqui, não é? Fui eu quem fez ou fui eu que fiz, escolham. São histórias com muita sombra. Os ouvintes entendedores saberão, são histórias com muito sombra, mas repletas de realizações. Os superapóstolos visitantes gabavam-se do que haviam sofrido por Cristo. Não fazem o mesmo os falsos obreiros de Cristo até hoje? Sabe, a pessoa às vezes se aproxima de você, ou da denominação da igreja como um todo, e começa a contar uma história de perseguição, e a depender da crença local, contam as histórias de como que um anjo livrou miraculosamente num assalto, a fim de usarem a figura do anjo como uma figura de autoridade para se estabelecer no seu meio. Quantas vezes aparece gente assim? Em alguns casos, pode aparecer gente aqui falando assim, a gente está sendo perseguido porque é reformado. Aí você já franze assim um pouquinho o senho e fica, tem algo esquisito aqui. Estou sendo perseguido porque eu sou reformado. Bom, isso é sempre possível. Já aconteceu na história. Mas será sempre preferível que isso não seja usado para angariar simpatia. Sabe por quê? Porque o crente, ele está convicto de que ser coparticipante dos sofrimentos de Cristo é motivo de alegria e não de muxoxo, não de reclamação. Ainda que haja perseguição, você está olhando aquilo com alegria. E não contando historinha, tentando angariar simpatia das igrejas locais, dos presbitérios, o que for. Não, é esquisito isso aí. Está difícil o trabalho de qualquer um, do pastor ao porteiro. Está difícil para todo mundo. E se forem cristãos do Senhor Jesus Cristo, fica mais difícil ainda. Paulo respondeu, são servos de Cristo? Eu também sou até mais. Como superapóstolos, Paulo também fala do que custou o seu serviço a Cristo. Muito trabalho, muitas prisões, incontáveis espancamentos e muitas vezes à beira da morte. Mas preste atenção, o que o apóstolo costuma contar é diferente dos falsos obreiros, é diferente. Porque nós queremos sempre contar o que Jesus continua a fazer por intermédio do Consolador, abrindo os olhos das pessoas, convencendo-as de pecado, convertendo-as ao senhorio de Cristo somente. Então, o apóstolo Paulo, ele está sempre falando de dificuldades, mas sempre mostrando como é que Deus não conhece barreiras e continua a realizar a sua obra em meio às fraquezas. Paulo não ficava mandando cartinha dizendo assim, gente, orem para eu ser liberto. Não tinha cartinha de Paulo, orem para que eu seja liberto. Ele reconhecia que era uma ação de Deus, deixando-o preso, e isso não limitou a palavra do Senhor. Às vezes nós temos sonhos de liberdade muito estranhos, achando que Deus não consegue trabalhar se não for em meio à liberdade que nós imaginamos. Mas Ele consegue. Deus não conhece barreiras. A palavra não está amordaçada. A palavra nunca está presa. E os superapóstolos não sabem disso. O terceiro gabar-se é o gabar-se de ser cuidadoso, versos 28 e 29. Gabar-se de ser cuidadoso. Porque além dos sofrimentos físicos, houve certa tensão psicológica. Aquela preocupação diária com todas as igrejas por onde Paulo havia passado. Em parte que essa identificação emocional de Paulo com seus filhos na fé, com seus filhos cristãos. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça. Quem não tropeça ou escandaliza a palavra, quem não tropeça, que eu não me inflame. É sempre bom abrir os olhos com falsos obreiros, porque falsos obreiros, eles são diferentes. Os falsos obreiros, eles não agem
Você pode ter preocupação com as igrejas, mas você não age para elas no lugar delas. Você os equipa. Falsos obreiros não são assim. Falsos obreiros tem que ser tudo neles. Tudo centrado neles. Eles se mostram excessivamente preocupados com o desenvolvimento dos discípulos e acabam fazendo o que alguns pais fazem, que é fazer no lugar do filho, fazer no lugar do discípulo. Eu estou tão preocupado com vocês que não preciso orar não, deixa que eu oro. Não, eu vou à casa de vocês, eu oro, eu faço, eu estabeleço, eu tenho um contato legítimo com o divino. E então vocês vão acreditando nisso e eu passo a ser porta-voz para vocês. E vocês não terão aprendido a falar com Deus, não terão aprendido a lidar com o dia difícil. E você sabe que essa é a grande questão? Muitas vezes os cristãos, os crentes de denominações 1000, mas eu vou falar agora só de casa, só a nossa casa aqui, Semear, crentes Semear, e visitantes estão ouvindo isso, tenho o privilégio de saber disso, o que nós achamos como crentes Semear. Tem vezes que alguns crentes, algumas ovelhas, pensam que aconselhamento pastoral é terapia. Não é terapia. Terapia é você estar contratando um pastor para te ouvir toda semana durante 4 anos. E depois de 4 anos ele te dá alta. Fala assim, rapaz, foi uma terapia longa, mas eu recebi alta, uma bênção. Se fosse fora, teria levado uns 6 anos. Se for com Emília, 2 anos. Marcel, 3. Tarcísio, 6. Não sei. Não, aconselhamento não é terapia. Aconselhamento é isso aqui. É você equipar os crentes para que eles sejam hábeis em fazer por eles mesmos a sua fala com Deus, que a gente chama de oração, a tomar decisões. Agora eu já aprendi e tenho aprendido cada vez mais. É isso que a gente faz nos cultos públicos. A gente vai aprendendo cada vez mais. E então, você não fica procurando sempre alguém fazer perguntas, você já sabe o caminho. Você pode ter dúvidas ainda, sem problemas. Ninguém vai falar assim, 3 vezes? 4? Não, já deu. Não. Existem situações e problemas que exigem mais contato. Não se preocupem, ninguém vai ficar contando isso aqui. É só para vocês saberem que não é terapia, é equipar crentes para poderem agir por eles mesmos e não serem presa de falsos apóstolos. Essa é a ideia. Crescer em maturidade para não ser presa de falsos apóstolos. Então, cuidado com falsos obreiros, porque eles se mostram excessivamente preocupados com vocês e às vezes fazem por vocês. Como alguns pais acabam fazendo errado também, fazendo no lugar do filho. E isso não é sinal de cuidado, mas é sinal de controle. É sinal de que eu estou tentando manter o poder por esse caminho. O outro gabar-se, a outra ostentação, é a mais importante, que é a quarta. É o quarto ponto. Gabando-se pelo mais importante, a sua fraqueza. Versos 30 e o exemplo nos versos 31 a 33, que é do 30. Esse incidente que ele menciona, o exemplo que ele dá de 31 a 33, ele é muito interessante e vocês podem lê-lo lá em Atos capítulo 9. Mas no livro de Atos, o incidente tem uma função diferente, função no texto, função literária. A história é contada em Atos para mostrar como é que Deus libertou o seu servo. Mas aqui na carta aos Coríntios, Paulo usa para falar da sua humilhação pessoal. Falar da sua humilhação pessoal. Por quê? Porque todos na antiguidade sabiam que o melhor prêmio militar por bravura era a corona muralis. Sabe, o primeiro que escalava a torre, o muro, era o primeiro que escalava e
fincava a bandeira, pique bandeira, sabe? Guerra é só isso, né? Pique bandeira. Você escala o muro, a muralha e finca a sua bandeira. E fica vivo. E aí depois, tem que ficar vivo, senão você não vai requerer a coroa muralhas. Que prêmio é esse? Você tem que receber, fazer isso e ficar vivo. Isso era respeitado. Primeiro a subir a parede e enfrentar o inimigo. E aqui está Paulo com seu exemplo, mostrando como ele foi descido pela muralha. Ô, gente, que dó. Dá vergonha alheia. Falei, rapaz, que honra que há em fugir. Quem é que quer se identificar com essa fraqueza? E eu não sei, embora a gente não seja daquela época, se não seria hoje também falar assim, foi mesmo. O pastor Emílio precisou fugir lá do Pará. Foi assim? Porque assim, pastor que eu conheço mesmo, entendeu? Fala mesmo na cara de todo mundo. Chega em frente à estátua do Padre Inciso lá e manda ver. Esse eu ainda não vi acontecer. Estou torcendo ver um desses pastores bons de fala, de fazer isso lá. Está achando que o povo lá é sudestino? Não, cara. Sai falando e está tudo bem? Não é assim que funciona. Aqui está Paulo mostrando como é que ele foi descido na muralha. Não é o cara que escala a muralha, é o primeiro a fincar a bandeira do reino de Deus. Não. O que Paulo quer dizer é que ele é o primeiro a cair. São tantos sofrimentos físicos, tensões psicológicas, experiências humilhantes, que Paulo está dizendo, essas são as marcas do servo de Cristo. Quando Paulo diz que se gloria na sua fraqueza, ele está amparado por um ensino profético antigo em Jeremias. E sabe o que significa gloriar-se na fraqueza? Significa dizer que Deus é verdadeiro quando o assunto é gloriar-se. Porque isso já havia sido ensinado pelo profeta. O profeta diz assim, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. É por isso que nós lemos o texto, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Porque o que você tem para se gabar que Deus não tenha te dado? Porque tem hora que dá vontade, não dá? Que você é melhor que seu vizinho, melhor que seu colega, melhor que em alguma coisa que talvez Deus tenha te dado mais habilidade para fazer melhor e você se gaba daquilo. E não foi Deus quem te deu para você usar desse jeito? Quando você deveria saber que você é fraco, você não conseguiria fazer nem isso. Mas Deus te deu e te capacitou na luta. Então, glorie-se na sua fraqueza, porque isso significa que você conhece e sabe que é o Senhor Deus quem exerce misericórdia. Ou seja, a fraqueza de Paulo, na verdade, ela é muito forte. É o reconhecimento de uma fraqueza pessoal, mas da força de Deus em realizar juízo e justiça na terra. Por isso que mesmo que a igreja de Corinto rejeitasse ou não seguisse as suas recomendações, é aquela certeza de que o Senhor é Deus e não nós. E Ele vai fazer com que a gente então tenha humildade no trato com as pessoas, porque sabe que tudo vem de Deus. É claro que você vai lutar, você vai usar, e depois de ter usado, fala assim, obrigado, Deus. Não fora o Senhor, eu jamais teria conseguido. E obrigado por ter capacitado minhas mãos e pés para
ir em direção ao que devia ser feito. Mas eu sei também que até esse movimento é dádiva do Senhor. Por isso não faz sentido que servos do Senhor em qualquer posto de trabalho se gabem da sua posição ou conhecimento ou pedigree, sabendo que Deus foi quem distribuiu dons e talentos. Aliás, quem é irmão de sangue, dons e talentos nunca foram planejados por Deus para você se comparar com seus irmãos e agora extrapolando com seus irmãos na fé, ou seja lá com quem for. É tão bom ver alguém que é meio extraterrestre, entendeu? Que é bom pra caramba. E você olha e fala assim: Deus seja louvado. Eu sou uma anta. Porque acho que eu nunca vou ter um conhecimento desse. Mas assim, do que você está falando? Ele deve glorificar a Deus com o mais que Deus lhe deu. E o menos que Deus deu deve glorificar a Deus também. Perder tempo é ficar olhando e talvez desejar a habilidade ou a capacidade de outro e não explorar a que Deus te deu. Ou você não reclama todas as vezes que você vai cortar cabelo e faz um serviço ruim. Você fala assim: puxa, esse servo podia trabalhar melhor, não é? O corte de uma tesoura é importante. Tem que ser bem feito. Mas sabe de uma coisa? Jesus se gabou da sua origem. Ele sabia de onde tinha vindo e para onde estava indo. E ele afirmou claramente que ele e o Pai são um. Ele se gabou, não se gabou da sua origem? Ele se gabou também das suas realizações. Ele pedia que as pessoas acreditassem que ele está no Pai e o Pai nele, por causa pelo menos das obras que vocês estão vendo Jesus fazer. As obras que Jesus fez em nome do Pai testificam dele. Jesus foi tentado, não pecou, podendo socorrer a Paulo e a nós hoje. Ele se gabou das suas realizações, das suas obras. Jesus se gabou de ser cuidadoso. Lucas registrou a fala de Jesus porque ele também passou por uma situação de um rei querendo matá-lo, que era Herodes. Herodes quer te matar. Ele respondeu: vai dizer para essa raposa, eu gosto tanto disso, eu queria poder usar isso mais vezes. Vai dizer para essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Que cuidado, né, nessa expressão. Quem criou galinha sabe. Quem nunca viu ela chamar com o cacarejar dela, aí os pintinhos vêm todos correndo e ela abafa. Cuidado. Jesus se gabou de ser cuidadoso e também mostrou que as pessoas não queriam ser cuidadas. Jesus se gabou também de ser fraco. Paulo já havia ensinado na primeira carta que Jesus foi semeado em fraqueza e ressurreto em poder. Então todo o histórico de Jesus é em fraqueza. Ser fraco corretamente e gabar-se disso começa como a maneira como nosso Salvador veio a este mundo. Eu fiquei pensando e repensando esse assunto porque o Espírito Santo fez nascer um bebê dentro de Maria. José e Maria viram um pequeno bebê nascer. Não é contado como é que o parto aconteceu, mas não parece que eles tinham alguma parteira ou algum médico profissional assistindo. Eles não tinham plano de saúde. As condições de higiene não eram as melhores num estábulo. Havia muitos riscos para um recém-nascido ao ser colocado num coxo de madeira
que alimentava os animais. A quantidade e o tipo de água daquela época era a mais abundante e a mais pura. E o tempo todo, eu fico imaginando que havia a lembrança do que o anjo disse para ambos. Para ambos houve uma frase igual: não temam, não tenham medo, não tenham medo. Você olhar toda aquela situação de fraqueza, sem um plano de saúde, sem um lugar adequado para ficar, e o bebê vindo. Não tenham medo. Se tem algo que nós vamos sempre nos gabar é disso. Deus veio em fraqueza, como um bebê, numa situação de fraqueza. Mas não se iludam. Acabara de nascer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus Filho, Criador dos céus e da terra, que abriu mão do seu poder e glória e assumiu a forma de servo até ser morto numa cruz, como um fraco qualquer. Jesus não correu apenas perigo de morte, ele foi espancado, ele foi torturado, mas ele não disse uma palavra. Como um verdadeiro cordeiro levado para o abatedouro, como ovelha sendo tosquiada, ele aceitou tudo em silêncio. Ele foi levado e se entregou à morte sem pensar no seu próprio bem-estar. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que ele visse a vida surgir disso. Vida, vida e cada vez mais vida. E o plano de Deus prosperou profundamente em meio a essa fraqueza. Como não se gabar na fraqueza quando você está em Cristo? Eu fico imaginando Paulo pensando nisso. Como é que eu não vou me gabar na fraqueza? Olha o que nós temos visto Deus fazer em fraqueza. Agora, lembra, tem fraqueza que não é adequada. E diante dessa mesa, é bom você se lembrar disso. Porque Paulo, na instrução da ceia, ele ensinou que, olha, quem comer do pão ou beber do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que morrem. Tem fraqueza que não é boa. Tem um jeito de ser fraco incorretamente. Comer e beber indignamente é a falha em discernir o corpo, incapacidade de perceber essa unidade cristã significada no sacrifício de Cristo e reencenada nessa alimentação, nessa refeição sagrada. O julgamento é especificado, por isso, há muitos fracos e doentes, e alguns morrem. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós nos aproximamos daquele que venceu todas as coisas em nosso favor e confiamos tão somente nisso, para que ao nos alimentar, possamos também nos gabar na nossa fraqueza. Só quem sabe onde está o real poder consegue se gabar na fraqueza. Se você ainda está ouvindo isso e dizendo assim, não, eu quero me gabar, mas é na força. Eu quero me gabar, é na potência. Então você não sabe onde ela está. Só quando você consegue se gabar na fraqueza, é que você sabe de fato onde está o real poder. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos orar? Bom Deus e Pai, bendito e exaltado seja o teu santo nome. Nós estamos reunidos aqui, também queremos nos gabar, mas nos gabar igualmente como nosso irmão Paulo, nos gabar em fraqueza. Senhor Deus, quanto mais expostos somos à tua cruz, mais nós percebemos fraqueza. E mais nos alegramos porque percebemos que o Senhor nos revestiu com força, com poder.
mas o Senhor é o Senhor dessas coisas, não nós. Obrigado, Deus, quando Tu te manifestas poderoso por nosso intermédio. Obrigado, Senhor, quando Tu te manifestas maravilhoso por nosso intermédio. Sabemos que é graça Tua e a glória é Tua. Nós nos gloriamos na fraqueza, porque sabemos onde está o real poder. Contigo está, Senhor. Recebe nossa adoração por isso. No nome de Jesus. Amém.